Um bom dia na paz do Senhor Jesus a todos, queridos amados, que ouve a meditação do dia, a palavra que nos fortalece, a palavra de Deus, ela anima, ela corrige, ela edifica. A palavra de Deus é essencial para a nossa alma. Vamos estar meditando em 1 Reis, e no capítulo 8, e no verso 22, a oração de Salomão. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus, e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos, que anda com todo o seu coração diante de ti. Que guardaste o teu servo Davi, o meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o dissestes, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andastes diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpre-se a tua palavra que dissesse a teu servo Davi, meu pai. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te poderia conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Ouve, pois, a oração de teu servo e as suas súplicas, ó Senhor, meu Deus. Atende o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus. Ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele o juramento de maldição, fazendo jurar e vier juramento de maldição diante do teu altar nessa casa, ouve tu então nos céus e age, e julga os teus servos, condenando ao injusto e fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, confessarem o teu nome, orarem e suplicarem a ti nessa casa, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo e torna-o a levar a terra que tem dado a seus pais. Quando os céus fecharem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem nesse lugar, confessarem o teu nome e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem,
e da chuva na tua terra que deste ao teu povo por herança. Gente, eu vou parar por aqui. Eu li 36 versículos e Salomão continua orando, continua orando. E no verso 53, ele começa a abençoar a bênção sobre o povo de Deus e vai até o versículo 66, a oração de Salomão. Então a gente vê, e isso eu comecei no versículo 22, né? Porque no 22 eu comecei. E olha lá que no capítulo 8 já, né, começa aí a dedicação do tempo, a oração de Salomão, Salomão conversando com Deus. Então, irmãos, olha, ele não teve pressa de sair diante de Deus, né? Não foi aquela oraçãozinha assim de 5 minutos, Senhor me abençoa que eu estou indo para tua casa, né? Aqui ele fez uma grande intercessão. Ele, depois que a casa do Senhor, né, estava ali sendo construída, né, ali fazendo aquele lugar para colocar a arca, para dar um descanso, né, porque essa arca foi roubada e eles iam para um lugar e para o outro e não tinham lugar para adorar a Deus, né, para se congregar, para se juntar ao povo, né, para reunir diante de Deus. Então, quando o templo foi construído, aí eles tiveram repouso, né? Ali eles tinham lugar para cultuar, para adorar a Deus. Ai, mas quando estava tudo pronto, né? Com tantas dificuldades, ele fez essa oração. Que oração tremenda. Ali ele estava dizendo, assim como o Senhor disse para Davi, que não faltaria sucessor ao trono de Davi, o meu pai. Aqui estou eu, Senhor. Ah, Senhor, aqui estou eu. Cumpre-se a tua palavra que tu falaste a Davi, o meu pai. E ele começou a interceder. Senhor, se as pessoas pecarem contra ti e vier aqui na tua casa, Senhor, arrependido e buscar o Senhor, se converter dos seus maus caminhos, Senhor. Senhor, ouve do alto do céu essa pessoa. Gente, que tremendo, ele se colocou na brecha pelas almas. Ele se colocou na brecha para interceder pelo povo, gente. Isso é uma dedicação, né, para as coisas do Senhor, a responsabilidade pelas almas. E ali Salomão nem era pastor, né? Ele nem era um líder espiritual ainda, mas ali ele estava ali constituído por Deus. Quando ele assumiu o trono de Davi, ele passou a ser um líder, não somente um rei, mas um líder espiritual. Eu estou dizendo assim, ele não era pastor assim como hoje, né? Que é constituído evangelista, esses ministérios que eu quero dizer. Mas ali ele foi constituído pastor de Israel espiritual, né? Para apacentar o povo espiritualmente, não só espiritualmente, mas também materialmente. A gente vê aqui que grandeza que Deus deu para ele, né? Ele julgava as causas, né? Aqui a gente não vê Salomão saindo para as guerras. Não vejo Salomão lutando com espadas, mas ele tinha os seus exércitos. Tanto é que o exército de Israel, na liderança dele, tinha do bom e do melhor. Eles eram bem nutridos, eles eram bem tratados, bem formados,
porque Deus deu sabedoria imensa para Salomão cuidar de tudo. E ele cuidava de tudo com muito zelo, com muita dedicação. E os pavês e os escudos de Salomão eram de ouro batido. Os talheres de Salomão eram de ouro batido, porque ele foi muito abençoado. Gente, depois de uma oração dessa, de intercessão pelas almas, o coração de Deus se alegrou muito com ele, porque ele não foi diante de Deus pedir ouro para fazer escudo para os seus soldados. Ele não foi orar diante de Deus e falar: Deus, eu quero uma casa de cedro, de marfim, não sei o quê. Não, ele não pediu prata e ouro para Deus. Quando ele orou a primeira vez, ele já falou para Deus, o poderoso: Senhor, quer dizer, tá, e agora? Né? E agora? Aí Deus falou assim para ele: pede-me o que você quiser. Oh, meu Deus. Ele poderia ter falado: Senhor, eu estou precisando de uma casa para morar. Mas ele foi pedir para Deus sabedoria, para conduzir o povo de Deus, o povo dele. Senhor, eu quero conduzir o teu povo com sabedoria. Senhor, né? Porque na verdade não era uma tribo, né? Era 12 tribos, gente. Não é 12 tribos, 2 aqui, 2 ali, não. Era muita gente, milhares, né? Cada tribo era 12.000, mais ou menos. Eu só vou colocar assim, porque pode ser que sejam mais, né? Mas só para a gente ter uma ideia. Então era muita gente para liderar, né? Muita gente, tantos problemas, tantas causas. E ele resolvia julgando a causa das pessoas como juiz. Deus colocou Salomão numa posição tremenda, né? Uma responsabilidade imensa, porque quando Deus chama, quando Deus dá algo na mão de alguém, Ele dá as coordenadas, Ele enche a pessoa de sabedoria, de força, de graça, de ânimo. E uma pessoa, para julgar causas de muitas outras, ela precisa ser sóbria. Ela precisa ter paciência. Essa pessoa, ela precisa ter a maior calma do mundo, né? Porque senão ela pode tomar decisões precipitadas. Então a pessoa que ela é sábia, a primeira coisa que ela faz é pensar antes de abrir a boca. E quanto mais ela fecha a boca, mais sábia ela é, né? Pode ver que a gente se intromete em tantos problemas porque a gente não fecha a boca, né? Por muito falar, a gente acaba errando. Mas nós vemos que orar é diferente, já é o contrário. Orar, falar com Deus, quanto mais você fala, quanto mais você agradece, mais ora, mais se entrega, mais intercede, mais de Deus a gente tem. Quanto mais a gente busca nessa fonte, mais tem água. Quanto mais você tira, mais produz, né? Então a gente vê que Salomão, ele falou para Deus: Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso de sabedoria. E qual foi a resposta que Deus deu para Salomão? Salomão, olha, você poderia ter pedido a vida dos seus inimigos, você poderia ter pedido prata e ouro, né, riquezas, glórias, mas você pediu sabedoria para liderar o meu povo, Salomão. Pois eu vou te dar. Então, e Deus deu. E Deus não deu sabedoria para Salomão, uma sabedoria limitada.
Não, foi uma sabedoria sábia, uma sabedoria rica, uma sabedoria do trono de Deus, a sabedoria aquela que é aluna de Deus, aquela que o Senhor formou o mundo através dessa sabedoria. E ele, então, quando ele recebe essa sabedoria, ele foi cheio de graça. E quando a gente ganha a sabedoria de Deus, o que a gente vai fazer? Orar. Porque uma pessoa, quando ela tem um encontro com Deus, ela quer orar. A gente não conseguiu orar nem 5 minutos. Mas quando a gente tem um encontro com Deus, a gente ora 1 hora. A gente ora muito. Porque, gente, é descobrir tesouros. É descobrir o sobrenatural de Deus. E Salomão descobriu a sabedoria, né? E Salomão, a Salomão foi dada a sabedoria e ele descobriu a profundidade das riquezas de Deus. E aqui então refletiu a glória do Senhor sobre ele. E o que ele fez? Quando ele entrou naquela casa de oração, quando ele entrou lá dentro, ele orou tanto pelo povo. Senhor, né? Senhor, Tu és Deus. Não tem Deus como Tu, Senhor, em cima nos céus e embaixo na terra. Essa palavra aqui eu já ouvi, quer dizer, eu já li. Moisés falou isso. E Raabe também, quando escondeu os espias, ela falou isso. Ela repetiu esse versículo aqui. Não há Deus em cima no céu e embaixo na terra como o Senhor, né? E aqui Salomão também falando isso, né? Não há Deus como o Senhor, Pai. Oh, grande Deus, que guarda a aliança e a beneficência a teus servos que andam de todo o coração diante de ti. Então a gente vê aqui que ele não está dizendo assim, Senhor, o Senhor guarda a beneficência para todas as pessoas. Ele está dizendo para aqueles que guardam a aliança, que guarda as coisas de Deus no coração e que anda com Deus de coração aberto, que anda diante do Senhor com o coração inteiro. Então, às vezes a gente fica assim, nossa, mas não, é para as pessoas que se convertem, para as pessoas que temem, né? Pode ler aí essa oração aí. Mas nossa, não está chovendo, puxa vida, Deus cerrou os céus, né? Como ele disse aqui onde nós acabamos de ler, né? E se o Senhor cerrar os céus e não der chuva, por terem pecado contra ti? Tá entendendo? Até, quer dizer, então, quando Deus cerra os céus para não chover, é porque nós pecamos contra Ele? Sabe, tem muita coisa que acontece que é para chamar nossa atenção. É para que a gente venha a meditar nas coisas. Ou você acorda, ou está andando no caminho errado. Viu? Não cabe você andar por aí. Não condiz com teu chamado, né? Não condiz com a sua conduta, né? De crente, de servo, de pessoas que temem a Deus, de pessoas que querem andar na retidão. Quando o Senhor fechar o céu para que não chova, por terem pecado contra ti, mas se eles vierem aqui nessa casa de oração, abre parênteses, aqui na igreja,
e confessar o seu pecado diante do Senhor e se converterem dos seus pecados, havendo-tu os afligido, Senhor. Então, Senhor, Salomão intercedeu. Então, Senhor, ouve dos altos céus, Senhor. Perdoa, Senhor, os teus servos por terem pecado, Senhor. Perdoa, Pai, ensinando a eles o bom caminho, para que eles andem nesse caminho certo. E dá chuva, Senhor, na terra que deste ao teu povo por herança. Você está entendendo? Então aí Salomão orando e falando: ó Senhor, tem misericórdia quando eles vierem aqui. Então, aí a gente vê os procedimentos, olha as regras. Se a pessoa for na casa de Deus, não, mas a pessoa quer ficar em casa, na casa dela. A pessoa não quer tomar atitude, a pessoa ela fica ali na casa dela, remoendo, reclamando, murmurando, se definhando espiritualmente, fisicamente, mas ela não sobe na casa de Deus para confessar o seu pecado. Ah, mas Deus está em todo lugar, eu sou a casa de Deus, eu sou o templo de Deus. Ai, meu Deus, para começar, se fosse o templo de Deus, não estaria nessa situação de pecado, né? Agora, se nós julgamos casa de Deus, então dentro dessa casa de Deus, teria que ter todas as coisas concernentes a uma igreja. O que se faz numa igreja? Ora, oferta, né? Adora. Bíblia, palavra, jejum, oração, tudo dentro dessa casa. Então era para ter tudinho aqui dentro da gente, né? Todas essas coisas. Mas se não tem, a pessoa está em casa, amargurada, reclamando, chorando, murmurando, jogando a culpa nos outros, e fica em casa, então vai continuar na sequidão, vai continuar na fome, na peste, na ferrugem, nos gafanhotos, né? Os gafanhotos devoram a gente. Os gafanhotos, eles comem as novidades da terra. Então, muitas das vezes, você compra uma coisa, não dá certo. Compra lá um monte de coisa e está sempre vazio, não tem nada lá dentro da sua casa. Corta a força, corta a água, são os gafanhotos, né? As portas se cerram, né? Pragas, doenças, infecções. Porque a pessoa, ela precisa reconhecer que a gente precisa subir à casa de Deus. Devemos tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa, ela se cerra dentro de casa, mas muitas das vezes também tem ministério que cerra a igreja. Tem muitos irmãos por aí, pastores, líderes, cerrando as igrejas para as almas não irem. Fechando as portas das igrejas, né? Fechando, tirando os eventos da igreja, tirando as orações, para que as almas continuem sofrendo lá fora, dentro das suas próprias casas. Devemos abrir os nossos olhos espirituais e começar a caminhar sozinho, começar a se liderar e ver o que é melhor para nós e se levantar e andar. Nós temos que lutar, gente. Nós não podemos ficar se definhando espiritualmente. Porque aqui nós vemos que Salomão estava intercedendo pelo povo. Senhor, se por acaso essa pessoa subir na tua casa, Senhor, e essa pessoa orar, se humilhar, Pai, se converter, Pai, dos seus maus caminhos, Pai, perdoa essa pessoa, Pai. Manda chuva, Pai, para essa pessoa na terra dela, para que ela venha ser produtiva, Pai. Quer dizer,
Manda, Senhor, o teu Espírito Santo dentro do coração dela para que ela venha ter fruto, Pai. Para ela ser uma pessoa feliz, Senhor. Para que esses gafanhotos saiam da casa dela, essas misérias, essas mãos mirradas, essa avareza, né? Porque a avareza faz com que o espírito mundano da destruição entre na casa da pessoa. A pessoa não abre mão nem para dar R$ 1 de oferta, gente. Não consegue dar R$ 1 para uma pessoa comprar pão na rua quando alguém pede esmola, né? Ah, é para comprar droga, é para comprar isso, é para comprar aquilo. E a pessoa, ela não doa nada, nem um copo de água para a pessoa que bate na porta. Está entendendo? Então aqui nós vemos que a oração de Salomão, gente, olha, tremendo, né? Então, ó, deixa eu ler mais um versículo aqui, ó. Quando houver fome na terra, no verso 37, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugens, gafanhotos ou pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a sua chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve, Senhor, ouve tudo então do alto céus, assento da tua habitação, e perdoa, age, Pai, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu, Senhor, conhece o coração dos filhos dos homens. Para quê? Para que te temam todos os dias, que viverem na terra que deixa aos nossos pais. Tá vendo, gente? Que tremendo, né? Então, Salomão aí falando de vários assuntos, né? Vários assuntos. Quando alguém pecar contra o seu próximo, né? Quando o povo for ferido diante dos seus inimigos. Então ele falava, Senhor, aí depois ele pegava e dizia assim, então, Senhor, ouve, Senhor, desde o alto céus, porque a pessoa reconhecendo a sua chaga, quer dizer, aquela doença no coração, porque uma pessoa que ela tá dessa forma, ela tá doente no coração. Você pode ver a pessoa por fora, ela tá bonita, ela tá bem vestida, ela tá bem, né? Mas o coração dela tem chagas, né? A chaga não é a chaga do barbeiro, não. É a chaga do mal mesmo, sabe? Das trevas mesmo. Mas aí então o que acontece, né? Aí Salomão diz assim, quando houver fome na terra, peste, queima de seara, então só atrai coisas ruins, só atrai destruição, né? Quantas consequências tem por conta de chagas nos nossos corações, né? Quantas coisas ruins. E outra aqui, ó, até queimadas, olha, gente, quando houver queimadas, queima de searas, é o que a gente está mais vendo por aí, né? Agora esses dias até que calmou um pouco, mas né, o que teve de queimas, queima de searas, queima né, de casas, né? Ferrugem, até ferrugem, gente. Meu Deus, né? Olha aí, gafanhoto ou pulgão, até pulgão nas hortaliças, gente, é coisa ruim, né? E quando o seu inimigo se cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença. Então, se essa pessoa disser assim, eu vou subir na casa do Senhor e vou me humilhar.
Então, gente, muitas das vezes a gente pega e vai para a casa de Deus e a gente começa a orar, mas a gente começa a orar sem se humilhar, né? Aqui está dizendo assim, ó, Senhor, ouve, Pai, ouve, Senhor, do lugar que tu estás, na tua alta habitação, lá desde o céu, Senhor, ouve, porque se essa pessoa se humilhar, Pai, e ela converter de todo o coração dela, Pai, abençoa essa pessoa, Pai, né? Em resumo, cura ela, abençoa a casa dela, abençoa a família dela. Ah, Senhor, abençoa, Senhor, as contas dela que ela venha ter condições de pagar, esses gafanhotos venham sair da casa dela, Senhor. Por quê, Senhor? Porque ela subiu na tua casa. Tem muitas pessoas que a gente convida para subir na casa de Deus, ela fala assim, já fui em tudo quanto é igreja. Ai, o pastor é isso, a mulher do pastor é isso, ele só fica vendo defeito, né? Não é para nós subir na casa do Senhor, para a gente ver se a cadeira é azul, se a cadeira é vermelha, se o pastor é branco, se o pastor é negro, se as irmãs é linda, se tem um monte de irmãs no ciclo de oração, se tem um monte de varões. Não, a gente vai na casa do Senhor se humilhar diante do Senhor, orar, se render aos pés de Cristo. Aí podemos dizer, eu vou adorar em espírito e em verdade a esse Deus. E o nosso Deus, que sonda os corações, como Salomão aqui acabou de dizer, porque só tu, Senhor, conhece o coração dos filhos dos homens. Aí o Senhor vai chegar com a vitória. Porque nós queremos vitória, mas nós não queremos subir à casa de Deus, não queremos se humilhar, não queremos se converter desses maus caminhos, não queremos livrar dessa sujeira, não queremos render o nosso coração. Aí como que nós vamos ter vitória, gente? Né? Olha quanta coisa boa que Deus pode dar para nós se a gente se reconhecer, saber que a gente precisa desse grande Deus que habita no mais alto sublime trono, né? Então vamos ficar com essa meditação em 1 Reis 8, para que Deus venha nos abençoar. Amém. Em nome de Jesus, o justo Cordeiro. Graças a Deus.